Olá, queria agradecer o convite para participar desse novo FIS Talks. Estou aqui com o Valmoli e a gente vai falar um pouquinho de inovação. Eu vou primeiro me apresentar. Meu nome é Marta, eu sou médica, fiz pediatria, saúde pública e meu doutorado foi em envelhecimento. Acho que a gente vai poder falar um pouquinho sobre esse tema que para mim é bem importante. Profissionalmente, eu trabalhei 15 anos na ANS. Durante os últimos 3 anos eu fui diretora de desenvolvimento setorial, eu fui CEO da ANAP, que é a Associação Nacional de Hospitais Privados, e agora eu estou na minha consultoria, que é Design em Saúde. E assim, o tema inovação sempre foi um tema muito relevante para mim, em todos os lugares que eu passei, porque inovação para mim é a gente poder criar e de verdade melhorar o sistema de saúde. Então, tudo que eu estudei, envelhecimento, oncologia, todos os passos que eu já dei, eu acho que sempre tive muito essa vontade de entender o que está acontecendo no mundo. A gente não vive enclausulado numa bolha, né? Vamos abrir janela, vamos abrir porta, vamos olhar para fora e tentar entender o que é inovar. Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, né, Valmir? O que é inovar. Vai lá, Valmir. Obrigado, Marta. Bom, olá pessoal, meu nome é Valmoli Gerber Júnior, eu sou físico de formação e hoje sigo uma carreira voltada para empreendedorismo com foco na inovação e tecnologia. Eu trabalho, eu tenho umas atividades institucionais hoje que completam a minha jornada, que é a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, onde Santa Catarina, desde há 33 anos atrás, já tem um grupo de empresários que se reúnem, né, com o objetivo de crescer em conjunto. Então, a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia já existe há 33 anos, já somos hoje mais de 1.500 CNPJs catarinenses associados. E dentro desses CNPJs a gente tem uma multidisciplinaridade muito grande, né? Vai desde empresa que faz tecnologia para cavar buraco até empresa que faz tecnologia para mandar objeto para o espaço, né? Então, dentro disso a gente criou verticais de negócios onde grupos temáticos podem se reunir. E eu comando já há 6 anos um grupo temático da saúde, que é a vertical de saúde aqui, né? Somos hoje 37 aproximadamente empresas de tecnologia que trazem soluções, produtos e inovação para a área da saúde. E dentro desse ambiente de inovação, né, a gente também desenvolve outros temas, outras ações com foco na inovação, né, tentando transformar Santa Catarina. Eu estou em Florianópolis, mas quando a gente fala da CAT, a gente fala de Santa Catarina, né? E dentro dessas ações de inovação, a gente tem aí grupos de ação para a parte de desenvolvimento de recurso humano, temos ações para empreendedorismo feminino, nós temos um eixo temático chamado ACAT Mulheres, que eu particularmente sou fã, né? Acho que a Marta deve ter informações sobre isso, mas mulheres no comando de empresas têm uma taxa de sucesso maior do que homens, né? Pela própria natureza da mulher de conseguir manter grupos de forma mais conveniente, de ser mais resiliente, né? Então, a gente tem um grupo muito interessante de mulheres que são CEOs, são diretoras, presidentes de empresas de tecnologia, desde pequena empresa até grande empresa, né? Temos eixos temáticos voltados para startup, e tudo que compete à área de inovação, tudo que tem interesse para o nosso grupo aqui, a gente está trabalhando. E minha atuação especificamente dentro da Vertical Saúde é comandar um grupo de líderes, né, para que esse grupo cresça de forma sustentável e de forma colaborativa, né? É uma situação bem interessante, porque eu tenho ali, nesse grupo, desde empresas embrionárias, que são as startups, né, até empresas líderes de mercado. E a gente percebe e a gente entende que um precisa do outro, uma questão de sobrevivência, né? Por que a grande empresa precisa de uma empresa embrionária? Porque ali está a inovação. Aquela grande empresa já foi inovadora, já fez o seu produto, já foi para o mercado e hoje ela está engessada pela burocracia, pela governança, e aquela inspiração da inovação estancou, né?
E ela vai conseguir inovar se ela enxergar uma outra pessoa vestindo a camisa, dedicando a vida dele para fazer uma transformação, para criar uma inovação. Então, esses dois hoje já têm inteligência suficiente para saber que um precisa do outro. O pequeno precisa do grande para crescer mais rápido e o grande precisa do pequeno para não morrer. Basicamente assim, né? Esse tipo de ação promove uma penetração no mercado com mais intensidade, né? Por sermos catarinenses, isso não significa que somos blindados pela geografia. Não, a nossa ação ela é nacional, inclusive. Na época que a Marta era CEO da ANAP, nós assinamos, né, Marta, um termo de cooperação técnica entre a ACAT e a ANAP para promover ações em parceria, né, levando a nossa inovação para os hospitais e trazendo os hospitais do Brasil para dentro do nosso grupo de inovação para que negócios, ideias e oportunidades fossem geradas. E agora, provocando um pouco a Marta, né, e tentando extrair um pouco da inteligência dela, Marta, a gente está num momento bem diferente, né, para a nossa geração. Algumas gerações já tiveram guerra, já tiveram outras situações, outras pandemias, e infelizmente puderam experimentar, e agora talvez estão experimentando de novo, mas para nós, né, pela nossa idade, a nossa é a primeira, né, Marta? E a gente, refletindo um pouco sobre tudo que está acontecendo, né, apesar de já termos, a situação já está acontecendo há bom tempo, a gente ainda, a cada dia que passa, surgem novas ideias, novas teorias, entendeu? Novos resultados, novas estatísticas, mas o que as pessoas falam muito, indiferente do conhecimento delas sobre o que está acontecendo ou não, é voltar à vida normal. Todo mundo quer voltar à vida normal, à vida normal, à vida normal, à vida normal. E o que é normal, né? Vamos definir o que é normal, né? Porque o normal, claro, eu não estou dando crédito aqui para a pandemia de forma alguma. Eu só estou tentando provocar o telespectador, né, e a Marta aqui também, para que a gente pense o que é normal. Normal é voltar para um trânsito, né, ficar preso no trânsito 1 a 2 horas, perder 1 a 2, 3 horas por dia sentado dentro de um carro. Normal é não ter tempo para ficar com a família, não chegar em casa e brincar com os filhos, né? Normal é a poluição gerada, né? Isso já é bem notório nas grandes cidades, como o céu está mais azul, as pessoas que moram no centro estão acordando com um passarinho cantando, né? Então, assim, o que é normal, né? Normal será que é voltar a ter tudo isso sufocando a gente de uma outra forma, matando também, né? Tá contigo a bola, Marta. Muito bom, assim, tentar pensar sobre isso, né? Eu acho que, primeiro, uma vez me falaram uma coisa e eu comecei a prestar atenção que é verdade. A nossa geração, ela já estava num momento de disrupção, né? Eu não gosto de falar isso porque denota a minha idade, mas no meu mestrado eu ia para a biblioteca com ficha, procurar artigo, depois eu ia na estante, pegava o artigo, imprimia, xerocava o artigo e levava para casa. Então, o doutorado a gente já fez totalmente na internet. Hoje o meu filho, ele não consegue imaginar o que é uma biblioteca com ficha. Ele não consegue entender o que é isso. Então, a gente já fez parte de uma geração, de uma transição absurda, né? Talvez uma das maiores transições que a gente já teve na história da humanidade. Então, a gente já estava fazendo parte dessa transição. E falando, quando você está no meio dela, você não consegue enxergar o tamanho dela, né? Você vai enxergar de verdade depois que ela passa. Com isso tudo acontecendo, eu acho que a gente já tinha algumas resistências a isso. Então, do meu lado está meu filho, que já veio com outro chip, não consegue imaginar o que eu vivi, não consegue mesmo. E do outro lado está meu pai, que se nega a ter apoio em nenhum tipo de tecnologia e ele não tem nem smartphone, né? Ele tem um celular que não é smart. Então, eu convivo com essas duas gerações. Então, aqui está um pouco dessa resistência à mudança, resistência ao novo, e aqui está a disrupção total. E eu estou aqui no meio, né? A pessoa tentando transitar entre esses dois mundos. E eu acho que com todas as catástrofes que existem, né? Guerra,
tudo isso acelera muito o desenvolvimento por si, né? A gente faz novas descobertas, a gente acelera a ciência, acelera a tecnologia. E com essa, eu acho que a gente não conseguiu ainda ver a dimensão do que a gente está vivendo, né? A gente não consegue, quando você está dentro disso, você não consegue ver o tamanho do que a gente está vivendo, não só em termos econômicos, mas em termos de saúde também. Então, a gente está no meio de uma situação que é caótica de verdade, e que é uma boa situação para a gente sair diferente do outro lado. Se tem alguma coisa bom depois de uma guerra ou depois de uma situação dessa, é você sair diferente. E aí, o que é esse diferente, né? O que vai ser esse normal? Então, eu acho que, primeiro, tem algumas coisas voltadas para a saúde que a gente tem uma diferença muito grande hoje. Por exemplo, antes a pessoa... Você não via as pessoas discutindo teste pré-clínico de vacina, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 de medicamento. Isso está no nosso dia a dia, todo mundo está discutindo isso. Então, você aproxima as pessoas da educação em saúde, aproxima as pessoas de um conhecimento que estava muito afastado delas, né? Sem a gente falar em higiene, enfim, tudo isso que a gente está ganhando em termos sanitários. Agora, se a gente pensar que a gente pôde, depois de vários anos, por exemplo, introduzir a telemedicina e as pessoas pensarem que aquilo, ok, é legal, é bom, funciona, não estava acontecendo por outros motivos, né, econômicos, corporativos, né? Eu acho que a maior disrupção que a gente tem na saúde, para mim, hoje, é você imaginar que a casa é um locus de cuidado. Então, até bem pouco tempo atrás, eu tinha que procurar o sistema de saúde no momento que eu achava que aquilo era necessário. Hoje, as pessoas conseguem reconhecer que o cuidado em saúde pode vir até você e que a casa é um locus de cuidado, né? Elas estão olhando e vendo como bom vacina em casa, por exemplo, a própria telemedicina, receber esse cuidado em casa. Então, o que os pensadores, né? Eu gosto de ler Joe Flowers, eu gosto de ler vários pensadores da saúde. Eles sempre faziam duas imagens, né? Uma que é essa saúde chegando até você onde você está, então deslocando esse cuidado para fora dos ambientes que a gente está acostumado a ver o cuidado em saúde. E o outro é a pessoa cheia de gadgets, né? É a pessoa com várias decalques, com várias tatuagens, enfim, onde a saúde ela é monitorada no seu próprio corpo e ao vivo. E a gente está começando a ver isso também, o que era muito desenho do Jetson. Eu até vi um post outro dia, né, que eram as coisas, os cuidados em saúde que os Jetsons faziam no desenho, a gente está vendo tudo acontecer agora. Então, eu acho que não é um novo normal, não é o mesmo normal. E que ele pode ser melhor. E aí, dentro disso, eu estava conversando com o pessoal na Holanda, eles estão fazendo um plano lá na Holanda de reconstrução pós-Covid, né? Pós-catástrofe, seja ela como for, você vai ter que reconstruir tudo, né? Economia, saúde, enfim. E esse plano de reconstrução deles é baseado numa nova sustentabilidade. Então, a gente pode fazer isso, né? A gente pode olhar para a nossa vida e ver que, em vez de eu ficar pegando um monte de avião, deslocando um monte para fazer uma reunião, eu posso ligar um computador e fazer essa reunião pelo computador, né? Então, a gente vai mudar o nosso estilo de vida e tomara que a gente mude para esse estilo sustentável, vamos chamar assim, né? Onde a gente tenha mais qualidade de vida, onde a gente tenha mais aproximação. E aí, dentro disso, Valmali, eu sempre te faço essa pergunta, mas eu acho que para mim é a pergunta. Cada um considera inovação uma coisa, né? Durante muito tempo a gente considerou inovação aquela tomografia computadorizada de última geração, né? Quando eu fiz faculdade, isso era inovação. Então, assim, o que é inovação? E como que você acha que essa inovação pode trazer esses benefícios que a gente está discutindo aqui? Essa pergunta é audaciosa, né? Apesar de a gente trabalhar com isso vai mudando, o tempo todo a gente vai percebendo, mas eu acho hoje que eu também já pensei que inovação fosse aqueles big equipamentos, um PET-CT, não. Inovação é aquilo que melhora a nossa vida, né? Eu acho que aquilo que melhora de alguma forma a nossa vida. Eu acho que isso é inovação, como produto e como serviço, né? O que melhora a nossa vida de alguma forma é inovação. Se antes da pandemia eu precisava pegar um avião para ir até São Paulo, e eu fazia isso com frequência, pegava o avião de manhã, ia para São Paulo para uma reunião de 1 hora,
entendeu? E depois voltava, gastava uma grana, poluía o meio ambiente, corria risco de vida, deixava a família em casa. Hoje eu faço tudo muito bem feito pela internet, porque as pessoas tinham muito essa questão de querer ver, de tocar e tal, né? Então, isso com certeza vai mudar. Então, já é um novo normal positivo, né? Então, eu acho que a inovação em si mesmo é aquilo que muda de alguma forma a nossa vida. E a telemedicina, como tu entrou nesse assunto que né, gerou muita discussão antes e vai gerar ainda, com certeza, assim, às vezes eu fico envergonhado de tentar convencer alguma pessoa da importância da telemedicina. A telemedicina existe desde que o homem foi para a Lua, né? Porque manda um cara para o espaço, ele vai ficar doente, ele vai ter problemas, a gente vai ter que dar uma assistência remota para isso, já era telemedicina. E a telemedicina em si já estava intrínseca na nossa sociedade, só que o grande problema não era a telemedicina em si, era um ramo da telemedicina chamado teleconsulta, né, que vinha travando esse processo de acessibilidade, de tratar o paciente em casa, da deshospitalização. Eu acho que essa questão de a pessoa não precisar mais ir tanto bater na porta do hospital por causa de uma dorzinha de cabeça, de uma diarreia ou o que for, isso aí vai trazer um impacto econômico com muito mais sustentabilidade. Essa questão, né, de saúde, que o pessoal sempre fala que inovação, né, inovação em saúde, pensa naquele hospital com big data, com super equipamentos e tal. Inovação em saúde é trazer tecnologia para o cara não sair de casa, porque saúde é o cara em casa com a família dele, isso é saúde. Mas hospital não é sinônimo de saúde, é sinônimo de doença, né? Então, as pessoas têm que começar a entender que elas também têm que ter uma proatividade em tentar interagir de dentro de casa para fora e não ficar batendo na porta de um hospital e também absorver essas tecnologias, que não adianta também a gente tentar empurrar goela abaixo, né? As pessoas têm que estar preparadas para entender essa tecnologia, tá? Eu acho que é isso mesmo, Valmer. Eu acho que nem sempre o inovar é o novo, né? Tem muita discussão de você resgatar práticas do passado que ficaram perdidas, trazer isso para dentro do contexto e trazer aquilo de uma forma que isso faça sentido para aquela pessoa e com isso ela atinja um melhor resultado. Então, esse resgate do que a gente pode fazer com a inovação e como que a gente redesenha os sistemas em função disso, eu acho que é bem interessante. Bom, a gente está chegando nos 20 minutos do nosso vídeo, nossa primeira parte do vídeo, e a gente continua, então, esse vídeo na segunda parte, continuando com esse tema, porque eu acho que ainda tem bastante coisa para a gente falar, né, Valmer? Com certeza, Marta, a gente volta talvez trazendo um pouco mais, uma discussão um pouco mais sobre a mudança em si do profissional da saúde, das ações, das atividades, dos processos e serviços dentro desse fórum, né, que é focado em inovação em saúde. Até o próximo vídeo.